bom receber você nesse canal. Nós estamos tratando da série Pandemias e hoje nós vamos falar sobre a pandemia da maledicência. Nós podemos definir a maledicência como qualidade de maldizente, difamação, detratação. Podemos associar o maledicente com o boateiro ou mexeriqueiro. Como que a gente pode caracterizar o maledicente? O maledicente é irresponsável, podemos afirmar isso. O maledicente é difamador, denigre a reputação dos outros. O maledicente ofende as outras pessoas sem nenhum peso em sua consciência. O maledicente produz boatos de forma recorrente, geralmente exagera nos boatos, geralmente há um teor de imperfeição nestes boatos, que revela um pouco do caráter do maledicente. E, infelizmente, a maledicência virou uma indústria nos dias de hoje. Existem sites, programas, revistas apenas para falar da vida dos outros. É um comportamento de nossa sociedade. Isso mostra que as pessoas estão interessadas em ouvir sobre detalhes da vida dos outros. A pergunta de hoje é essa: você tem adotado um comportamento maledicente? Já que nós estamos percebendo ao longo dessa série alguns comportamentos que que devem ser repudiados, mas muitas vezes são incorporados no processo de vida de muitas pessoas. Então responda com seriedade. Como que a gente pode combater a maledicência? Como você pode combater a maledicência? Então, primeiro você pode combater a maledicência sendo honesto ao abordar o assunto. Ao abordar o assunto, nós precisamos ser honestos. Então a gente pode fazer perguntas. Então quero dizer a você, faça perguntas a si mesmo. Eu estou cumprindo o meu papel dado por Deus? Se isso te interessa, é uma pergunta interessante. Eu estou abençoando outras pessoas com o meu estilo de vida? Eu estou influenciando para o bem ou contaminando para o mal? Eu estou agradando a Deus adotando este comportamento? Essas perguntas, elas vão mapear a questão da maledicência em sua vida e as respostas vão trazer um exame da sua real situação. Há um texto no Antigo Testamento importante, em Levítico 19:16, que diz: não vivam como difamadores no meio do povo. Olha que interessante, esse assunto é antigo. Não vivam como difamadores no meio do povo. A Nova Versão Transformadora diz. A NVI diz: não espalhem calúnia. A ideia de espalhar calúnia, ou mexeriqueiro, aqui andando como mexeriqueiro. Então seja bíblico para lidar com as suas próprias mazelas e ouça os conselhos da palavra de Deus sobre o assunto. E isso é tratar com honestidade a questão. Então guarde esse conselho. Segundo, você pode combater a maledicência atentando para as suas consequências. O texto de Provérbios, texto de sabedoria, capítulo 16, 28, diz: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então, note bem que existe aqui uma direção interessante e é uma denúncia de um homem perverso, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então esteja ciente de que a atitude maledicente machuca outras pessoas. Isso é importante. Esse comportamento separa as pessoas, afasta bons amigos, causa tristeza, aborrecimentos, traz prejuízo para uma comunidade de fé. As consequências são amplas e devastadoras, são enormes quando as pessoas adotam esse comportamento maledicente. Então, atentando para as consequências da maledicência, a gente pode tratar desse assunto, percebendo o quanto ele é maléfico e ele invade todos os espaços da existência humana. No trabalho causa problemas, na faculdade, nos estudos, na vizinhança, na família, na vida espiritual. Por isso é um assunto a ser tratado com coragem.
A maledicência traz consequências terríveis, não se engane. Guarde isso. Você pode combater a maledicência também reprovando esse comportamento. Uma atitude de reprovação, não de aceitação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3:8, ele diz: mas agora abandone todas essas coisas. E ele vai fazer uma lista. E nesta lista nós encontramos a maledicência. Ele diz: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Abandonem todas essas coisas. E ele coloca ali a maledicência como atitude do velho homem. Todas as vezes que alguém então vier falar com você e que cheire maledicência, usando essa expressão, reprove, não aceite. Porque na maioria das vezes o maledicente encontra um auditório, encontra pessoas que estão dispostas a ouvi-lo. Então esse é o problema. Feche a porta, não permita ser depósito de coisas ruins ou de intrigas. Isso vai fazer mal para você e para os outros. Você deve combater então a maledicência reprovando, não aceitando. E por fim, você pode combater a maledicência assumindo um compromisso de ser diferente. Isto é, diferente do maledicente. Pedro, em sua carta, 1 Pedro 2:1, ele diz: portanto, livrem-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Vejam que esse assunto é tratado na Bíblia de uma forma muito interessante. Livrem-se de toda espécie de maledicência. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Então aceite esse padrão de vida e você vai se tornar um abençoador. Esse é o caminho da cura e da paz. Como combater a maledicência? 4 coisas importantes aqui. Sendo honesto ao tratar do assunto, seja honesto. Atentando para as consequências são terríveis. Reprovando esse comportamento não pode ser aceito, tem que ser reprovado. E assumindo o compromisso de ser diferente, assumindo o compromisso de ser outra pessoa, desenvolver outro papel, não de maledicente, mas de ser um abençoador com as suas palavras. Então, nós temos aqui nessas 4 dicas a cura. Isso sara, como nós estamos vendo aí. Então, fica a dica, viva uma vida saudável, Deus te abençoe. Amém.